Olá, irmãs! Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Auxiliando Corações com o nosso primeiro vídeo. Como foi explicado na nossa reunião executiva, a ideia do nosso projeto é trazer assuntos que falam aos nossos corações, que nós mulheres passamos, às vezes assuntos por quais nós mulheres passamos por dificuldades, que devem ser respondidas segundo a palavra de Deus. Às vezes nós temos irmãs sofrendo, que nós devemos dar uma palavra a ela, uma palavra sábia, segundo a palavra de Deus, de acordo com aquele problema que ela está passando. Então essa foi a ideia do nosso projeto. Nossa primeira reunião executiva foi no mês de fevereiro. Como eu havia falado com as irmãs, no mês de março nós traríamos o segundo vídeo. Acho que estamos a tempo, né? Finalzinho de março. A ideia é trazermos outras irmãs também falando a nós, irmãs que vivenciaram, que estudam determinados assuntos, que já se aprofundaram em determinados assuntos. E nós começamos aqui comigo dando continuidade à introdução, e se Deus assim permitir, em breve nós teremos uma outra irmã falando algum assunto, algum tema, de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Como é o primeiro vídeo, irmãs, a gente vai pegando o jeito aqui. Acho que agora ficou melhor, tem uma luz atrapalhando. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. A ideia é começarmos relembrando o que nós estudamos na nossa primeira reunião de fevereiro. Algumas irmãs não tiveram presente na nossa primeira executiva, mas nós vamos dar uma pincelada o que nós falamos na nossa primeira reunião. Nós lemos o texto de Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, nós trabalhamos do versículo 12 ao versículo 17. Mas hoje nós vamos reler, que foi o que nós trabalhamos mais tempo, o versículo 16. Eu vou ler para as irmãs. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Esse versículo específico, o versículo 16, eu falo que foi o versículo inspiração para o projeto. A ideia de nós sermos capacitadas, estarmos nos capacitando a aconselharmos mutuamente, a sabermos aconselhar aquela irmã que passa por alguma dificuldade. Nós temos visto hoje em dia, né, na internet, se a gente for no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem gente aconselhando todo tipo de problema, sabendo solucionar qualquer problema. Se você tem problema com seu marido, se você tem problema com seu filho, problemas emocionais, problemas de ansiedade, você acha explicação e métodos de todo jeito na internet hoje em dia. Mas nós sabemos que qualquer conselho, qualquer aconselhamento deve partir da palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus para sabermos aconselhar outras irmãs e também para as nossas vidas, né? Para instruirmos a nós mesmos. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo através da palavra de Deus. A palavra de Deus através do Espírito Santo. E é isso que o versículo 16 trata. Nós vimos na nossa reunião que o apóstolo Paulo não fala aos líderes da igreja. Quando ele fala aconselhar mutuamente, ele não está falando especificamente aos líderes da igreja, pastores, presbíteros, professoras da escola dominical, está falando todo crente deve saber aconselhar. Nós vimos também que nós temos que ter um coração grato a Deus pelo que Ele fez por nós
Porque se eu não sou grata a Deus pelo que Ele fez por mim, se eu não demonstro gratidão, como que eu vou ajudar outra irmã a ter um coração grato a Deus? Nós vimos também que nós devemos nos aproximar das irmãs, porque se eu não sou amiga de ninguém, como eu vou ajudar a determinada irmã numa dificuldade que ela tem passado? E para instruirmos e aconselharmos, a palavra de Deus deve habitar em nós. Se a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, se a palavra de Deus não habita em mim, não tem como eu aconselhar a ninguém de acordo com as Escrituras. Eu falei com as irmãs que esse estudo que nós fizemos no mês de fevereiro foi baseado numa palestra que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, que muito falou o meu coração, principalmente pensando nesse projeto, e eu trouxe essa palavra para as irmãs inspiradas nesse estudo, nessa palestra do reverendo Augusto Nicodemos. Hoje o nosso estudo, eu baseei ele nesse livro aqui, Mulheres da Palavra, de Jim Wilkin, e tirei algumas coisas também do Mulheres Ajudando a Mulheres, da Elise Fitzpatrick. 2 excelentes livros que vale a pena adquirirmos, irmãs. Então foi de onde eu baseei o estudo de hoje. Então vamos lá, iniciando o nosso estudo. Prestando atenção devida. O primeiro ponto, né, a gente, voltando no finalzinho do texto que nós trabalhamos da outra vez, o que a gente viu que a palavra de Deus deve habitar em nós. Hoje nós vamos trabalhar como que eu devo me achegar, me expor às Escrituras. Qual é a forma? Qual meu pensamento deve estar moldado a quê? O que eu tenho que compreender quando eu me exponho à palavra de Deus? Então, o que eu tenho que ter claro na minha mente é que toda a Bíblia é um livro sobre Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Isso tem que estar claro. É a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou a uma devocional, vou ler a Bíblia para uma devocional pessoal, quando eu vou à igreja na escola dominical, seja ouvindo a mensagem do meu pastor. Eu tenho sempre que ter em mente que a Bíblia é um livro sobre Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, que é consequência do primeiro, é que o tema central da Bíblia não somos nós. Eu, você, nós não somos o tema central da Bíblia. A Bíblia fala sobre nós, a gente vai ver mais pra frente que é claro que fala. Isso é óbvio, isso já é de nosso entendimento. Mas o que nós temos que entender é que nós não somos o tema central da palavra de Deus, da Bíblia. Nós somos, Deus é o tema central. A Bíblia é um livro sobre Deus, ele revela do início ao fim quem Ele é e o que Ele faz. Quando nós observamos o mundo criado, podemos aprender alguma coisa sobre Deus. Isso é o que os teólogos chamam de revelação geral. Então, esse é um assunto que nós já conhecemos. Quando nós olhamos para a criação, isso pode ser o crente ou o ímpio, ele olha para a criação e ele tem como enxergar, ele enxerga que foi criado por alguém. Ele pode não chegar ao Deus verdadeiro, ele não chega ao Deus verdadeiro através da criação, mas ele olha para a criação e chega à conclusão que existe um Deus. Tem os ateus que negam isso, mas lá no fundo do coração dele, ele entende isso, porque a palavra de Deus nos diz isso. Aí depois a gente tem a revelação especial. Essa só o povo de Deus, através do Espírito Santo, é que tem, que nos é revelada nas Escrituras. O Espírito Santo revela a nós a palavra de Deus nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Isso é o que os teólogos chamam de revelação especial. Se tivermos uma compreensão errada de quem Deus é, também teremos um entendimento errado sobre quem somos nós.
Então, muitas vezes nós vamos até as Escrituras procurando respostas sobre quem somos nós, sobre como eu devo agir, mas se eu não compreendo exatamente quem é Deus, o que Ele faz, nós jamais chegaremos a uma conclusão correta de quem sou eu. Então, isso também tem que estar claro na nossa mente. A Bíblia é um livro sobre Deus, do início ao fim. Nós não somos o centro da palavra de Deus. E nós só teremos uma compreensão exata de quem somos a partir do momento que nós compreendemos exatamente quem é o nosso Deus. Carol Cordiche disse o seguinte: se você não acha que Deus é um Pai Celestial fiel, pode não concluir que não depende de alguém senão de si mesma, ou talvez adquira dependências idólatras de outras pessoas. Para ter uma relação cordial e vibrante com Deus, você deve conhecê-lo como Ele é. À medida que crescer na verdadeira compreensão de quem é Deus, irá entender melhor a si mesma como sua filha, porque Ele é seu Pai Celeste. Então, nós só compreendemos quem nós somos a partir do momento que nós compreendemos quem Deus é. E cada vez que nós compreendemos melhor quem Deus é, nós compreenderemos melhor quem nós somos. Outro texto que nós vamos ler está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Qual é a pergunta que Moisés faz a Deus? Moisés pergunta: quem eu sou? No versículo 11 a gente vê, nós vemos. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Então Moisés pergunta: quem eu sou? E Deus responde: Moisés, você é meu filho amado, apesar de pecador, eu te escolhi para tirar aquele povo do Egito, o povo que está sofrendo. Ou Deus falava: não, você não é capaz, mas eu te capacitei. Não, Deus não responde isso, Deus não responde nada sobre Moisés. A resposta de Deus vem no versículo 11. Então disse Moisés, no versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então não importa quem é Moisés, o que importa é que Deus estava com ele. Foi a resposta de Deus. Deus não respondeu em momento algum quem ele era. Deus não respondeu essa pergunta a Moisés. E sim respondeu: eu serei contigo, e isso basta. Nós somos como Moisés. Muitas vezes nós vamos à Bíblia para querer saber resposta de quem nós somos. Nós vamos até a Bíblia para que ela nos fale a respeito de nós mesmas, mas ela fala o tempo todo a respeito do eu sou, a respeito do nosso Deus. Nossas inseguranças e temores jamais se cessarão pelo conhecimento de quem nós somos. Então, muitas vezes nós queremos saber quem nós somos para que nossos medos e anseios se cessem, né? A gente ouve hoje em dia tanto falar de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, amar a si mesmo, e a gente acha que acaba acreditando que isso nos trará felicidade. A partir do momento que eu passo a conhecer quem eu sou, tenho autoconhecimento, eu serei mais feliz, serei mais capaz, vencerei mais obstáculos, irei mais longe na vida. E não, nós, pela palavra de Deus, nós vemos que isso não importa para nós. O que mais importa é que Deus é conosco e que nós devemos buscar a conhecer quem Deus é, primeiramente, antes de tentarmos conhecer quem nós somos. Dando continuidade, nós vamos a mais um texto
o texto de João capítulo 5, versículo 39. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, testificam do próprio Deus, de Jesus Cristo, e não testificam de você ou de mim. Mas o mais importante é que ela testifica o próprio Deus, que é a palavra de Deus falando aos nossos corações para que nós chegamos ao conhecimento de quem é Cristo. Se o nosso objetivo como cristão é parecer cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo, nós sempre pedimos isso nas nossas orações. Muitas vezes nós falamos com as nossas irmãs que nós desejamos que ela se pareça mais com Jesus Cristo. Então nós devemos ir às Escrituras para conhecermos mais quem é Jesus Cristo. Se eu quero me parecer mais com Ele, eu tenho que ir à Escritura para saber quem Ele é e conhecê-lo melhor. Mas isso significa que as Escrituras não falam nada sobre mim? Ela não fala nada sobre você? É claro que não. Nós sabemos que ela fala ao nosso respeito. A Bíblia nos fala sobre quem somos e o que devemos fazer, mas isso é através das lentes de quem é Deus. Por exemplo, Deus é justo. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e vejo a justiça de Deus, eu vejo tanto que o nosso Deus é justo, eu passo a olhar para mim e eu vejo quão injusta eu sou. Quando eu olho para as Escrituras e vejo que o nosso Deus é um Deus longânimo, que o meu Deus é um Deus longânimo, eu olho para mim e vejo quão impaciente eu sou. Começo a perceber que na minha casa eu fico irritada tão facilmente com meu esposo, fico irritada tão facilmente com os meus vizinhos, na igreja, na SAF, nas nossas reuniões, por bobeira que uma irmã faz e eu já fico irritado. Então nós olhamos nas Escrituras para percebermos isso. Nós olhamos para Deus, nós olhamos o exemplo de Cristo e vemos quão longânimo Ele é, quão longânimo nosso Deus é. E quando eu olho para mim, eu vejo quão impaciente eu sou. Quando eu olho o amor dele por mim, sendo uma pecadora, não tendo nada a oferecer, eu vejo quão interesseiro é o meu amor. Deus não tem interesse em me amar. Me escolheu antes da fundação do mundo, né? Pecadora do jeito que eu sou. E eu amo sempre por interesse. Ninguém quer amar sem ser amada, sem receber nada em troca. Às vezes a gente fala isso, fala assim, não, eu amo incondicionalmente. Meu amor de mãe é incondicional. Claro que você quer a obediência do seu filho, você quer o amor do seu filho, você deseja algo em troca. Deus, quando nos amou, foi antes da fundação do mundo. Nós éramos os piores dos pecadores, né? Então, nós, quando olhamos para Deus, nós percebemos isso. Quando olhamos a santidade de Deus, percebemos o quão pecadora nós somos, né? Incapazes de fazer o bem por nós mesmos. Quando olhamos a fidelidade de Deus, vemos o quão infiel nós somos. Quando olhamos que Deus é tardio em irar-se, nós percebemos como nós nos iramos tão facilmente. Quando nos expomos à palavra de Deus, devemos perguntar primeiro: o que esta mensagem me ensina a respeito de Deus? Com isso, seremos respondidos no que esta mensagem nos traz ao nosso ensinamento. É o que nós estamos falando, né? Quando eu vou às Sagradas Escrituras, eu olho exatamente o que aquilo quer dizer a respeito de Deus. Eu olho e enxergo a santidade de Deus. Eu olho e enxergo o amor de Deus. Depois disso, eu vou olhar para mim mesma e procurar resposta aos meus problemas, aos meus anseios, às minhas dificuldades. Então, a Bíblia nos fala sobre quem somos e o que devemos fazer, mas isso através das lentes de quem é Deus.
devemos nos expor às Escrituras? É a pergunta que nós vamos tentar responder agora. Compreendemos que a Bíblia tem Deus como tema central, então isso nós já falamos. Compreendendo que a Bíblia também fala sobre quem nós somos e o que devemos fazer, mas sempre pelas lentes de Deus. Então é a forma como nós devemos nos expor às Escrituras, né? Mas agora a gente vai falar de uma advertência. Nós já temos claro na nossa mente isso, que nós nos expomos às Escrituras, querendo saber quem é Deus, antes de querer saber quem somos nós e o que Ele tem para falar sobre mim. Eu quero saber o que Ele tem para falar sobre Ele mesmo. Mas nós temos que prestar bastante atenção sobre um perigo que pode acontecer muitas vezes quando nós nos expomos às Escrituras. Como eu já falei, irmã, seja pela mensagem no domingo, seja pela nossa devocional diária. O perigo de colocar o nosso coração à frente de nossa mente no estudo bíblico. Então agora nós vamos passar a falar do perigo de colocarmos o nosso coração na frente da nossa mente nos nossos estudos bíblicos. Por não nos emocionarmos, achamos que Deus não falou conosco. Então isso muitas vezes pode acontecer, e isso é um perigo, e isso acontece quando nós colocamos o nosso coração na frente da nossa mente. Nós muitas vezes achamos que nós não nos emocionamos com a palavra, nós saímos de um sermão sem nos emocionarmos, sem sentirmos nada, aí nós acreditamos que Deus não falou conosco porque eu não me emocionei, nós não nos emocionamos. Por não nos emocionarmos, achamos que não somos espirituais. Muitas vezes nós chegamos na igreja e nós ficamos comparando, vemos algumas irmãs se emocionando, chorando, e nós olhamos para nós e nós não estamos sentindo nada. Então nós passamos a acreditar que nós somos menos espirituais do que aquelas irmãs. E isso não é verdade. Nossas emoções, assim como o nosso coração, são inconstantes. Nós mulheres, né, onde os hormônios mudam a todo dia, quase todo dia, muitas vezes um dia nós estamos numa alegria constante, trabalhando à beça, fazendo tudo de boa vontade, e no outro dia já estamos irritadas, já estamos nervosas, qualquer coisa nos incomoda. Então nós temos que ter em mente isso, que os nossos sentimentos são inconstantes. Então nós não podemos acreditar, crer, colocar o nosso coração na frente da nossa mente quando nós nos expomos às Escrituras. Isso é um erro, né? Porque muitas vezes, como já falamos, nós acreditamos porque nós não emocionamos que Deus não falou conosco, ou que nós somos menos espirituais. E outra questão nosso coração, assim como nossas emoções, devem ser guiadas pela palavra de Deus. Agora é a afirmação. Então nossas emoções, ela só deve ser guiada pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. No texto de Romanos diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver uma transformação da nossa mente e não das nossas emoções. Isso, o texto de Romanos, de Paulo aos Romanos, fica muito claro. Então, a nossa mente deve ser transformada. Então, nós não devemos julgar o nosso nível de comprometimento com Deus, o nosso nível de crescimento espiritual pelas emoções que nós sentimos, e sim pelo que a nossa mente é transformada pela palavra de Deus. E é quando a nossa mente se transforma, as nossas atitudes também devem ser transformadas. Devemos nos perguntar
Como temos procurado crescer no conhecimento bíblico? Essa é uma pergunta que todas nós devemos fazer dia a dia. Será que eu estou crescendo? Será que este ano eu conheço mais a Deus do que eu conheci no ano anterior? Eu tenho um conhecimento maior da palavra de Deus? Ou será que eu continuo da mesma forma? Agora a gente vai só parar para ver algumas formas, alguns meios de nos expormos às escrituras que não contribuem para o nosso crescimento, do conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes nós procuramos apenas aquelas passagens que falam ao nosso coração, que nos agrada, que chama mais a nossa atenção. Então, às vezes a gente conhece, tem salmos que nós já sabemos de cor e salteado, sabemos falar, mas não que isso seja um erro, lógico, a palavra de Deus deve ser memorizada, né? Mas muitas vezes nós só lemos determinados textos, só estudamos determinados assuntos. E isso não é a forma certa de nós nos expormos à palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra como por inteiro, a Bíblia do começo ao fim. Compreendermos que ela é uma única história. Tem gente que faz também dessa forma. Às vezes chega, vou abrir a Bíblia em determinado assunto, é isso que Deus quer falar ao meu coração. E o primeiro versículo que abriu, ou o primeiro texto que abriu, lê e achando que é dessa forma que vai adquirir mais conhecimento sobre Deus, porque é Deus que está revelando qual é o texto que ela vai ler. Ou então faz isso mesmo de preguiça, né? De ter uma leitura contínua da palavra de Deus. Leu para falar assim, não, hoje tá, já paguei, né? Já fiz a minha leitura do dia, já tô com a consciência tranquila perante Deus. E essa também não é uma forma de conhecer, chegarmos a um conhecimento maior das Escrituras. Outra forma estamos lendo a respeito da Bíblia ao invés de lermos a própria Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia é muito difícil, é um livro que eu não entendo, que eu não compreendo, então o que eu faço? Eu leio comentários bíblicos, eu leio devocionais, que já está tratando aquele determinado texto, que vai me explicar de uma forma mais clara, leio livros sobre determinados textos, não leio a própria Bíblia. E isso também é uma forma errada de se expor às Escrituras. Eu devo deixar de ler comentários bíblicos, devocionais escritos por homens e mulheres piedosos, comentários bíblicos, livros bíblicos de autores bíblicos? Claro que não. Nós devemos buscar cada vez mais conhecer a Bíblia, e Deus capacitou homens a serem mestres, serem teólogos, a escreverem, a compreenderem melhor as Escrituras. Então nós devemos sim buscar lermos comentários, lermos devocionais, lermos bons livros, mas nunca deixarmos de ler a palavra de Deus por completo. Devemos estudar a Bíblia, como já vimos, com o propósito de conhecermos e amarmos mais a Deus. Então esse deve ser o nosso objetivo principal de buscarmos mais, lermos a palavra de Deus. Nós devemos buscar para amarmos mais a Deus e conhecermos mais a Deus. Quando você ama alguém, você não deseja saber cada vez mais sobre essa pessoa? E cada vez que você conhece mais sobre a pessoa, o seu amor aumenta mais e mais por ela. Então esse deve ser o nosso desejo, de conhecer mais a Deus, para que o nosso amor aumente cada dia mais por Ele, pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador. Estudarmos ela por inteiro, não apenas livros que achamos que mais gostamos, como nós já vimos. Temos que entender que a Bíblia nos conta uma única história, de Gênesis a Apocalipse.
ela trata da criação, queda e redenção. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que compreender que ela é um livro único, é uma única história, nos contando sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção. Portanto, os estudos temáticos ou por tópicos não devem representar o nosso estudo bíblico. Então, o que isso quer dizer? Que o nosso estudo bíblico ele deve estar fundamentado em conhecer a Bíblia por inteiro, conhecer mais determinado livro, não apenas focar em estudos tópicos. É engraçado quando nós focamos em estudo tópico, a gente acaba estudando sempre a mesma coisa, né? Porque eu vou focar na educação dos meus filhos, aí eu vou só ler sobre isso. Eu vou focar no estudo sobre casamento, aí eu conheço todos os livros sobre casamento que fala que a Bíblia trata, sobre sofrimento, isso tudo de forma picada, mas eu nunca conheço a Bíblia por inteiro, nem sei, às vezes, qual é a história completa da Bíblia, né? Então isso também a gente tem que compreender que isso não deve representar todo o nosso tipo de estudo por tópicos ou estudos temáticos. Lógico que nós iremos fazer isso muitas vezes. Tanto é que, voltando no nosso projeto Auxiliando Corações, a ideia é fazermos estudos temáticos. Tem uma autora, foi desse livro mesmo, a Jean Wilkin. Ela fala que o estudo temático ele deve ser uma pílulazinha, uma suplementação. Por exemplo, quando você está com falta de determinada vitamina, você toma, né, um suplemento de vitamina D, né, que está sendo tão útil nos últimos dias, vitamina C, mas você não toma um monte de comprimidos de vitaminas e não se alimenta de mais nada no dia, já fica satisfeito. E aquilo vai te satisfazer. Claro que não, você vai ficar fraca de fome, aquilo não vai satisfazer a sua necessidade. Então, os estudos temáticos, eles devem ser uma pílulazinha de suplementação. E como nós já falamos, o projeto Auxiliando Corações, nós trataremos de temas relevantes a nós, mulheres, e a gente vai ter sempre em mente que isso são pílulas de suplementação para as nossas vidas. Quando nós estamos precisando de falar com alguém sobre determinado assunto, eu vou, pela graça de Deus, ouvir alguma irmã que vai tratar daquele assunto e Deus falará ao meu coração, porque aquele assunto será tratado baseado na palavra de Deus, na resposta de Deus para aquele determinado assunto. Mas eu não posso tirar da minha mente que aquilo é apenas uma suplementação, que eu tenho que procurar cada dia mais crescer no conhecimento do nosso Salvador, conhecer melhor as Escrituras, isso de Gênesis a Apocalipse. Nosso projeto Auxiliando Corações, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Nós trataremos de diversos temas relevantes aos nossos corações, mas temos que ter em mente que esse tipo de estudo tem o valor de uma suplementação. Deus com certeza nos abençoará em muito, mas não podemos deixarmos de crescer diariamente no conhecimento de nosso Deus através de um estudo sistemático da sua palavra, lembrando sempre que Ele é o centro da história. Então, depois de tudo que nós estudamos hoje, o que deve ficar gravado em nosso coração, em nossa mente e em nosso coração? A primeira pergunta que nós devemos fazer quando nós nos expomos às Escrituras, e eu espero que você, irmã, e que eu também coloque isso em prática, é: o que eu aprendi sobre Deus hoje? Quando eu for ouvir um sermão, o que eu aprendi sobre Deus hoje?
lembrando que isso é o mais importante, que com certeza quando eu buscar conhecer mais a Deus, eu conhecerei mais sobre quem eu sou. E que Deus nos abençoe, irmãs, a crescermos dia após dia no conhecimento dele, que Deus nos abençoe nesse projeto, que essas pílulas que nós traremos aqui no nosso Auxiliando Corações sejam palavras edificantes, baseadas nas Sagradas Escrituras. Continuemos orando por esse projeto, que Deus muito nos abençoe, que nós possamos, através dele também, abençoarmos outras irmãs, nos expormos mais a conhecermos mais a palavra também com o objetivo de auxiliar outras irmãs, de aconselhar outras irmãs, para que Deus esteja fortalecendo as nossas vidas dia após dia, para que nós possamos sempre fazer a vontade dele em todas as coisas. Espero que em breve nós tenhamos também o nosso primeiro vídeo temático, né? Porque esse foi uma continuidade da nossa introdução, e que Deus continue abençoando nossa Federação de Mulheres, né, do Presbitério Litorâneo Fluminense. Um abraço a todas as irmãs e fiquem com Deus.